Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Podcast da Vida. E nesse episódio eu tenho o Rafael Figueiredo, que é sócio estrategista da Eleven, para conversar comigo sobre bolsa. A gente sabe que o pessoal está super animado. Obrigado por ter aceitado o convite, Rafi. Prazer, obrigado a todos da vida. Mais uma vez, a Eleven aqui nessa mesinha desse podcast, que para mim é um motivo de muita alegria. Espero poder ajudar e contribuir bastante aqui, com principalmente renda variável. O clima está mudando, né? Então eu tenho uma percepção um pouco melhor. Então acho que está mais amigável falar de renda variável nesse momento. E você está aqui para ajudar a gente, trazer conteúdo aos clientes que estão esperançosos. A gente sabe que o tema é a queda da taxa de juros. Perfeito. O mercado vem precificando há algum tempo essa expectativa da queda de juros a partir do segundo semestre aqui no Brasil, possivelmente a partir de agosto. E isso, de certa maneira, está ajudando a bolsa a andar. Eu queria que você falasse um pouco nessa perspectiva, o que é esperado para a renda variável aqui no Brasil. Tá, perfeito. Eu acho que, assim, para falar um pouquinho da frente, a gente dá um pequeno passo atrás, porque o início do ano ele foi muito conturbado, né? A gente teve uma mudança de política econômica, a gente passou por um momento de arcabouço fiscal onde o mercado precificou muitas dúvidas sobre o que ia sair dali, e precificou mal, essa é a grande verdade, agora que a gente já sabe o que aconteceu, precificou muito mal. E também a dinâmica do próprio presidente da República, quando ele vai para um afrontamento verbal junto ao presidente do Banco Central, isso gera um ambiente de incerteza e instabilidade, que até ali o primeiro trimestre desse ano era muito mais incerteza, em dúvidas, né? Então, Um desgaste tremendo exato, no mercado. absolutamente. E aí isso rebate absolutamente nas curvas. Então a taxa de juros futura, ela começa a estressar, e aí você começa a ver essas taxas abrindo bastante, subindo, gerando uma tal incerteza. Aí Foi lá para 14%. exato. E aí, bom, você já eu me lembro muito bem do último podcast que eu estive aqui, eu falei, que quando a gente pega o Ibovespa, né, e coloca ele em equal weighted, pesos iguais, a gente viu que o Ibovespa majoritariamente, né, esse índice equal weighted, ele já estava na mínima, abaixo da mínima da pandemia. E por que esse índice foi lá embaixo, quando você coloca igual weights? Porque o índice Bovespa, ele é um índice que ele numericamente, a gente tem muito mais empresas ligadas à economia local do que mercado internacional, né? Então, essas empresas pesaram muito mais, porque as taxas de juros subiram, desde a quebra do teto, o governo anterior estressou curva, aprofundou esse movimento com essas incertezas, ataque ao Banco Central, a dúvidas com o arcabouço. E aí as taxas subiram e os valuations, as empresas, as perspectivas futuras foram todos lá por água abaixo. O resultado dessa equação é que a gente tinha um preço sobre o lucro do Ibovespa, o PL, lá na casa dos 5,3 vezes, e que era definitivamente um nível mais baixo que 2006, 2007. Aquilo para a gente é um sinal de que, olha, tem uma coisa muito errada com a precificação, ou definitivamente o Brasil não vai andar. A gente vai ficar ali no limbo e a economia vai ficar estacionada por um período de tempo muito grande. E essa incerteza toda ao longo desse movimento, dado o valuation e todas as incertezas vindo pelo ambiente político, eles foram se dissipando. E aí tem duas razões específicas para chegar na sua pergunta, né? A primeira é que a gente começou a ter uma desaceleração do dólar lá no mundo afora, não exatamente contra o real, mas o dólar começou a enfraquecer. Isso já é um sinal importante, porque majoritariamente os dados da economia brasileira surpreendem positivamente quando o dólar começa a cair. Então, isso é um trigger extremamente importante. E o segundo ponto é que, da parte da política, né, o arcabouço fiscal, a agenda de reformas, né, começou a andar com um pouco mais de celeridade e objetividade. Quando foi aprovado sem deixar que a trajetória da dívida pública explodisse feito um foguete. Então a gente tinha um dólar favorável no mundo, não contra o real, mas no mundo, dólar favorável, e a gente tem um ambiente político um pouco mais amigável. Então, automaticamente, aquela incerteza do primeiro trimestre, das taxas começando a subir, começam a arrefecer. Aí você melhora, tem convergência de inflação,
a inflação começa a ficar bem melhor do que o esperado, surpresas positivas, aí número de balança comercial. A gente tem um ambiente que foi exatamente essa virada de semestre, ficou, opa, propício. Então, eu chamo esse movimento de distensionamento da curva, né, assim. E aí, agora assim, chegando na sua pergunta, né, respondendo, já que houve distensionamento da curva, o mercado ele andou e foi 5,3 vezes preço sobre lucro e agora está em 7,8. E o que que é a média para o Brasil? A média dos últimos 2 anos, média móvel dos últimos 2 anos é 7,6. Então a gente já até melhorou sobre a média. Mas aquela média fixa histórica, quando a gente faz uma regressão, é em 11,5 vezes, que é histórica lá desde 1900 e bolinha. Então a gente ainda está descontado. Você pega o MSCI Brasil, ou seja, o Ibovespa em dólar, a média dele é de 12,5 e a gente está navegando coisa da ordem de 8,3. Então, também existe um desconto do MSCI Brasil contra o Emerging Markets, contra o índice de mercados emergentes. E quando você pega o Brasil em dólar e compara com outros pares, por exemplo, México, Chile, China, Tailândia, Índia, a gente é o segundo melhor, né? Assim, o primeiro e o com maior oportunidade em termos de risco-retorno é o México, e depois vem o Brasil. Então, rapidamente, tem um distensionamento da curva e você tem uma atração de fluxo, porque a gente tem uns ativos extremamente descontados, renda variável voltou a ficar em voga, né? Ficou uma coisa mais interessante da gente começar a olhar. Qual é a grande diferença agora dessa virada do primeiro semestre para o segundo semestre, que é o nosso direcionamento da Eleven? O mercado deixou de ser aquele movimento de beta, ou seja, tudo andou, né? Porque distensionou curva, até as empresas que a gente não gosta, até as teses que a gente não tem muito, não gosta tanto, não tem muito entusiasmo, essa é a melhor palavra, andaram. Inclusive, algumas dessas empresas andaram mais do que das teses que a gente gosta, que a maioria está shorteada, posição vendida muito grande. Na hora quando você distensiona a curva, tudo anda muito rápido, as posições de venda são zeradas, as pessoas compram, e aí o mercado melhorou. O que aconteceu é que o mercado voltou para a média, né, histórica dos últimos 2 anos, e agora o mercado sai de um mercado de beta para um mercado de alfa. Ou seja, agora é a hora da qualidade. Agora é a hora exatamente do que é Eleven, que a gente mais gosta de fazer, que é pegar as boas empresas, qualidade, aquelas que são geradoras de caixa, que perseguem o lucro, que têm margens controladas, que estão, prontas para um ambiente propício de taxa de juros menor, para alavancar, fazer uma alavancagem operacional, mas de maneira muito bem coordenada, para que não haja um distensionamento, não haja um tensionamento muito forte nos seus números, né? E saiba, obviamente, atravessar um ambiente de alguma incerteza pela frente, porque por mais que tenha distensionado a curva, A gente sabe que no Brasil tem os altos e baixos. os altos e E baixos. eu gostei, eu vou pegar esse gancho que você colocou aqui, porque a gente fala dessa expectativa do corte de juros e que a bolsa vai andar, mas você falou muito de olhar para a qualidade das empresas. Exato. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos setores que você mais gosta. Perfeito. Por que da qualidade para chegar nos setores? Porque a taxa de juros ela vai cair, eu acho que está aí 99,9% precificado, que agora em agosto a Selic vai cair. A gente pode discutir se vai ser 25 basis points ou 50, mas vai cair. Mas o consenso do mercado aponta que em 2024 vai estar no patamar de um dígito. Esse é o meu ponto. Aí a gente tem dúvida, lá na Eleven. De repente em 24 não, mas em 25 sim. Então a gente ainda passa o ano que vem com taxa de juros em 2 dígitos. 25 talvez a gente caia, pelo menos na nossa previsão, é de 9,75 para final de 25. A gente tem ali um governo que, por mais, exato, por mais que tenha aprovado o arcabouço fiscal e tenha aí a tributária que ela destrava valor no longo prazo, é um governo que ele está disposto a gastar sempre quando ele pode. Então isso traz implicações inflacionárias. Sim. Então, hoje a gente vê um cenário de melhora na Selic, mas a gente não deixou de lado um cenário de uma queda de Selic, ao invés de ser estrutural, ela ser pontual.
E aí que está o nosso jogo de procurar as empresas de qualidade, porque é um mix de empresas que possam até estar alavancadas, mas que tenham um provisionamento e um guidance que seja razoável contra outras empresas que geram caixa, pagam dividendos, que estão diante de um crescimento razoavelmente bom e consistente mediante as grandes alternativas que vão acontecer. Então, desse cenário, sem sombra de dúvida, o setor financeiro, eu acho que atravessa bem, porque não importa se a taxa de juros está muito alta ou muito baixa, o setor financeiro costuma a navegar bem nesses dois ambientes. Ganha mais dinheiro com a taxa de juros em queda, não tenho dúvida disso. Mas, dado que a gente acredita que as quedas, esses primeiros passos de queda de taxa Selic é pontual e não estrutural, o setor financeiro, para a gente gosta muito, e a gente tem tanto bancos, Depac, Itaú, que são top picks da Eleven, como de seguradoras também, Porto Seguro, uma grande geradora de caixa que se beneficia um pouco desse ambiente que, mesmo com a taxa de juros em queda, ela ainda é alta para os patamares brasileiros. Então, a gente já começa a navegar um pouco nesse horizonte, já mirando o final de 24. Legal. E commodities? A gente sabe que tem aí uma certa preocupação com China. Na virada do ano houve uma frustração, porque eu acho que o mercado tinha uma expectativa de que Pequim ia entrar forte com medidas, isso acabou não acontecendo. E a gente sabe que grande parte da melhora da inflação, ela aconteceu também por conta da desvalorização das commodities. Perfeito. Então eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho aí o cenário. Muito bem. Para a gente, o Intermarket Analysis, né, ela está muito ligado assim, as commodities mundialmente falando, tirando o evento de guerra, Rússia e Ucrânia, tira esse evento momentaneamente. As commodities já vinham underperformando, ou seja, uma performance relativa ruim contra as grandes empresas de crescimento, tecnologia, e a gente está falando isso nos últimos 15 anos. Segmentos cíclicos, commodities metálicas, a própria China com os efeitos da pandemia, né, de programa de Covid zero, tudo isso deixou esse mercado muito mais fraco diante dos demais setores que mostraram um crescimento gigantesco e começaram, inclusive, alguns mesmo, eu já nem digo que é Big Tech, eu digo que é serviço de utilidade pública, que você não consegue ficar disso aqui nunca mais, né? Então não tem jeito. Alguns é serviço de utilidade pública, né? Assim como você precisa vestir uma roupa todo dia, você precisa disso aqui. Mas a ideia é que o dólar se valorizou nos últimos 15 anos e parte desse movimento tem a ver com os estímulos que aconteceram nos Estados Unidos. E aí sim, a pandemia, ela só acelerou esse processo. Eu acho que esse ciclo dos últimos 15 anos, ele está próximo do fim. Então, a queda do dólar é que deve ocasionar uma melhora no mercado de commodities, né? Muito se fala da China, como você perguntou. Acho que tem uma frustração gigantesca lá na China, enquanto dos estímulos. A China, ela se desencontrou muito no seu programa de Covid zero e ela se tornou, como as pessoas falam no mercado, ininvestível, né? Estou inventando uma palavra aqui, um lugar onde não se pode investir, não se consegue, porque as intervenções sobre a iniciativa privada lá foram muito bruscas, muito duras, de modo que você perdeu previsibilidade e aí o mercado saiu de lá. Aí você vê, o mercado saiu de lá, saiu da Rússia, né? E para onde está esse dinheiro? Bom, ele está atrás do Tesouro dos Estados Unidos, que, poxa, as taxas de juros começaram a subir, a inflação veio para valer. Então, olha, eu saio aqui do mercado de risco e eu vou correr para lá. Naturalmente, o fluxo sendo inteligente, à medida que o dólar começa a se desvalorizar, uma vez que a gente já começa a falar em pausa de subida de juros nos Fed Funds, e essa semana, né, agora vai ser fundamental para a gente entender um pouco essa dinâmica, as moedas locais tendem a ganhar força, né, moedas de mercado emergente. E aí eu estou falando do peso mexicano, peso chileno, estou falando do real, estou falando da própria moeda da China, né, entre outros, da Índia também, entre outras, que são importantes. Então, para mim, o gatilho ele está muito mais ligado ao movimento do dólar global, não exatamente contra o real, mas o movimento do dólar global ficando um pouco mais forte, mais fraco, para que comece a valorizar moedas locais. E aí as commodities tendem a ganhar um pouco mais de força, né? Assim, elas já vinham
undervalue já há um bom tempo. Isso para mim estava muito claro, cada vez mais. E agora eu acho que esse ciclo ele começa de novo. Mas ele não vem um pouco da noite para o dia, né? Assim, eu acho que é uma coisa que ela vai vir um pouco mais cadenciada. A China, ela é uma carta coringa para essa tese. Ela não é o principal drive, como muitos falam, né? Não, os Exato. commodities só vão andar se a China incentivar. Não, eu acho Pode que ser um plus. exato, eu acho que é um adicional para catalisar os movimentos. Mas que para mim esse ciclo de dólar forte no mundo, contra as moedas no mundo, nos últimos 15 anos, está próximo do fim, né? Assim, já tem muitas empresas. Se olhar o S&P 500, 23 vezes lucro, né? Enquanto o Brasil está aí 7,8, né? Nasdaq, 28 vezes lucro. Você tem ali um frenesi que aconteceu recentemente de inteligência artificial, etc. Acho que tudo isso leva a acreditar que a gente está numa fase final de ciclo, e aí esse fluxo ele é inteligente, ele começa a rotacionar de growth e volta para valor de novo. E aí isso vem ao longo do tempo. E aí, portanto, as commodities tendem a ganhar um fôlego danado. A depender dessa semana, com um dólar um pouquinho mais fraco, né? Os sinais de perder os 100 dólares, aí o DXY, já foi já um primeiro sinalzinho ali de que a coisa pode ser nesse caminho. E para os nossos amigos que estão ali na Vale e que ficam desesperados, Ah, o eu que que tenho a gente pode falar para esse pessoal? assim, a Vale, ela navegou num fluxo ruim durante algum tempo, grande parte por esse noticiário, pela alta acessibilidade que ela tem com o mercado chinês. E dado o limite mesmo, o tamanho de estoque de dinheiro para o mercado brasileiro, a Vale, durante um bom tempo, ela foi fonte financiadora, pela liquidez, pela qualidade, por tudo, né? Então, venderam muita Vale para comprar a própria Petrobras, que se a gente está falando que a Vale está descontada, a Petrobras estava quase 3 vezes mais descontada que a Vale, dado sua política de dividendo e todas as mudanças que aconteceram recentemente que destravaram o valor. Então, hoje, essa posição de financiamento ela já não existe tanto. Então, a gente já tem um fluxo favorável. Só da turma que vendeu para financiar, está zerando posição, a Vale saiu lá de 64, pouco já está navegando aí próximo de 70. Aí ainda tem um movimento de criação de valor, que é exatamente quando melhora as commodities, quando a gente tem. Bom, o posicionamento da Vale, né, especificamente, ela, uma vez entregando a sua operação de níquel, que é o que está ali eh, em voga para sair a qualquer momento, né, vai entrar, nós estamos falando ali de 120 bilhões de reais em caixa. Né? A pergunta que vai fazer é o que a Vale vai fazer com esse dinheiro? Isso não tem a menor. E ela já fez ela comprou 27% das ações no mercado em recompra dos últimos 5 anos. Ela tirou quase 30% de free float em recompras, ações de tesouraria. Então, assim, ou sai um deal dali espetacular, porque ela tem tudo isso de tesouraria, ela vai para algum deal, ou ela vai pegar essa grana em algum momento e ela vai ter que pagar isso em formato de dividendo. Então, você tem 2 drivers importantes, E muito fora, positivos aí. sim, todos eles. Não, e assim, ela não tem dívida, caixa líquida, uma empresa extremamente forte, promissora e que roda sozinha. Apesar da sensibilidade com o mercado chinês, ela tem o mercado de cobre, ela tem o mercado de níquel, ela tem diversos mercados que ela começa a atender, principalmente agora para essa onda de baterias de lítio. Ela está navegando nesse mar, e o projeto dela que ela tem do S11D, que ela começa a trazer mais qualidade para a sucata que ela fabrica, em detrimento daquele minério lá da Austrália, de melhor qualidade, tudo isso coloca ela numa posição extremamente favorável. Agora, tem um fluxo ruim, empresa boa também cai, é o que está acontecendo com ela. Mas eu não tenho dúvida, eu tenho uma frase que eu tenho falado muito, né? Tem um jargão que eu já criei, que eu falo bastante, que na dúvida vale. É. Qualquer dúvida que você tiver, não sei comprar vale. E eu tenho dito, né, que vale a R$ 65 é uma aberração à nossa inteligência, pelo tamanho da operação dela, por tudo que desvalorizou. É uma oportunidade para Exato, ingressar. exato. Aliás, uma última informação também muito importante. No primeiro semestre, o índice Bovespa valorizou quase 9 mil pontos, né? Assim, de um fôlego danado.
51% dessa valorização foi Petrobras, ONPM. Olha que loucura, 51%. Dados reais da nossa querida B3. A Vale representou uma detratora de performance em 60%, Cara. que ela foi top underperforming do Ibovespa no primeiro semestre, né? Só do índice Ibovespa agora, só da carteira teórica do Ibov. Se não fosse a Vale, a gente já estaria próximo de 130 mil pontos, porque, evidentemente, ela pesou, né? Ela não deixou subir mais. Esse fluxo, quer dizer, esse big long short, comprou Petro e vendeu Vale para comprar Petro, ele só neutralizar esse fluxo, você joga a Vale de volta, no mínimo, para R$ 74, R$ 75. No mínimo, tá? Então, você tem extensionamento dela, uma oportunidade, e uma vol que ficou muito baixa, porque o mercado andou pra caramba, onde você pode comprar ela e pagando um seguro muito, muito, muito barato. Então, eu não vejo como não ser uma grande não é uma Ficar oportunidade. pessimista, né, Não tem com a empresa. mas É paciência. É exatamente. paciência para maturação, porque a Exato. empresa vai ficar vulnerável aos noticiários relacionados à China, Sim, mas quando a gente olha para o médio e longo prazo, só tem fundamentos para entender que a empresa tem a capacidade aí exato. de valorizar. Outra top pick que a gente tem é a Gerdau, de GBR4. Ela tem uma operação muito mais diversificada e ela atua bem nos Estados Unidos, que é o que está vindo muito forte, porque há um protecionismo dos lados, né, tanto da China quanto dos Estados Unidos, né, e a GBR está na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa para os Estados Unidos. Então, ela é uma outra top pick um pouco nessa pegada, para a indústria de aço, poxa, entre outros metais importantes. Então, assim, é uma questão de paciência e entender que hoje os riscos, né, de você ficar posicionado dessas empresas são bem menores, porque já não tem tanto apelo. Tanto, tá famoso, né, empresas de crescimento, Nasdaq, Meta e Facebook, inteligência artificial, mas isso já é final de ciclo, isso já é uma frenesia, tá clássico isso, né? Assim, eu já vivi tantas euforias de bolsa, né? Isso para mim nos Estados Unidos é mais uma daquelas pontas de iceberg, dizendo, é agora que vai explodir tudo. Mas já andou. Eu quero te fazer uma pergunta de Estados Unidos, mas antes eu vou encerrar esse pacote esse combo Brasil para a gente ir falar um pouquinho das bolsas lá fora, porque a gente sabe que também tem aí uma dúvida grande do pessoal com essa trajetória que a gente está observando de valorização. Mas para a gente fechar aí o combo Brasil, as varejistas, a gente sabe que tem aí uma torcida do pessoal que ainda está Verdade. focado nas Nossa. varejistas. O que esperar? Essa queda de juros pode favorecer alguma recuperação dos papéis das Pode. varejistas? Com certeza, ajuda. A gente volta para a discussão primeiro econômica, né? A queda de juros, na nossa opinião, nesse momento a gente não vê ela como estrutural. Ela vai cair por um processo normal de política monetária. A inflação explodiu, sobe taxa de juros, mantém ela alta, espera... Não é uma política estimulativa que o Banco Central vai fazer com essa queda de juros. Acho que Exato. isso que é importante colocar. Perfeito, exatamente. Que bom ter um economista com a gente que resolve esse assunto rápido, né? Exatamente. Assim, eu acho que começar a reduzir é um processo natural diante de uma inflação que está convergindo, está vindo para os patamares esperados, aliás, surpreendendo positivamente, você começa a reduzir. Só que a nossa economia ela é muito indexada em um governo que é gastão. Então, você tem uma economia indexada com um governo gastão, qualquer gasto adicional e estímulo natural que vem por parte de programas de governo, você volta a incomodar a inflação. Eu brinco que no Brasil a gente não pode apostar contra a inflação. Exato, exato. Deixa ela aí. Ela está melhorando, perfeito, mas se ela começar a subir também, não adianta você querer, basicamente querer segurar um tsunami com uma caneca. Você vai perder essa batalha. Então, toda essa discussão de inflação, tudo, é que para a gente ela não é estrutural a queda da Selic. Acho que ela vem pontual, ela vem começar a cair, vamos lá navegar para patamares de 11%, 10% nesses próximos 2 anos, nesse ano e o ano que vem. Agora, bom, beleza, você tem uma queda na taxa de juros futura, certamente os valuations das empresas, elas melhoram. Então, as empresas de varejistas, né,
tanto baixa renda como alta renda, elas ganham tração porque ela fica mais atrativa, né? Seu custo de capital diminui, pô, você joga isso a valor presente, você vê um desconto grande e começa a comprar as empresas. Isso é uma conta básica de valuation, enfim, olhando o custo de capital. Agora vamos olhar um pouco mais do aspecto micro, Uhum. tá? O que acontece hoje? Hoje a gente tem um ambiente concorrencial gigantesco, né? Hoje a gente tem uma maturidade do consumidor pós-pandemia que exige hoje o produto, falando como um todo, né, bem generalista, que o produto seja de qualidade, que você compre online e que ele chegue no mesmo dia de preferência, né? Aumentou a exigência. Total, absolutamente, né? E aí a pergunta que eu faço para começar a responder o aspecto de quem é hoje a empresa que está realmente preparada para atender essa alta demanda de um pedido de muita qualidade do consumidor brasileiro. Eu diria que pouquíssimas companhias listadas hoje estão muito preparadas. Aí, separando o joio do trigo, alta renda, por exemplo, Arezzo e Vivara, principalmente Vivara, que tem o poder do preço, tem o price power, e conseguiu, dentro da sua dinâmica, desde pandemia até hoje, trabalhar bem o universo online e o universo presencial das lojas físicas, fazendo um esquema de comissionamento entre o mesmo vendedor online é o mesmo da loja física, então você consegue trazer um incentivo de vendas muito mais forte, e ela conseguiu fazer isso muito bem. Então, top pick nossa, price power é um diferencial competitivo, absurdo, com, poxa, o top management se livrando das ações com regras, não tem overhang, maravilha, bota no bolso, tá tudo bem. Arezzo, que mesmo nos cenários de dificuldade, entregou resultados formidáveis e fez excelentes aquisições que trouxeram rápidas sinergias. Então ela está não só bem posicionada, e aí estou falando de alta renda, não só bem posicionada, como ela também tem o poder de preço, por ser alta renda, que outras, talvez não listadas, tenham. Então, promete ganhar mais resultados, maravilha. Agora, quando a gente vai falar é, Magazine Luiza, Vivara, lojas de Renner, principalmente lojas de Renner, foi uma grande frustração, né? Uhum. Porque lojas de Renner, pré-pandemia, ela fez um follow-on, encheu o dinheiro de caixa, pô, vai comprar alguém, vai fazer uma operação e tal, e não fez nada, né, ao longo do caminho, né? E depois a gente começou a entender que ela também investiu mal esse dinheiro. Então, tá aí onde está, de uma maneira muito clara. Na nossa opinião, o que está acontecendo é um ambiente concorrencial gigantesco. É um mercado de consolidação. Varejistas desse estilo que o consumidor hoje exige, é um mercado de consolidação. É um mercado que é como se fosse companhia aérea, você vai ver 2 ou 3, né? Assim, vai ter um grande canal ali, um omnichannel E gigantesco. essas lojas de vestuário, você acha que esse mercado chinês mexeu muito? Não tanto, porque tem uma barreira de entrada ali fiscal gigantesca, né? Você tem os tickets baixos, né, os Uhum. low tickets que, tudo bem, você concorre, mas não é uma Uma margem, razão para não, fazer. não é a principal, Tá. o foco dele, né. Agora, lidar com a logística no Brasil é complexo. Com a logística, principalmente, tá aí a Sequoia, que não sai lá do zero ponto qualquer coisa. Lidar com o jeito do consumidor brasileiro, que ora a taxa Selic está em 13, depois está em 2, depois volta para 20. Lidar com um ambiente no Brasil onde as estruturas da máquina da economia são mexidas o tempo inteiro, ser um ambiente varejista é bem difícil, é bem complexo. Então eu acho que tendo um mercado livre hoje, incomodando muito, principalmente Magazine Luiza, Via Varejo hoje, no aspecto logístico, na dinâmica de marketplace, na forma como eles conseguiram se estruturar, colocando os centros de distribuição de maneira muito estratégica, e atribuindo incentivos a pequenos produtores a começarem a colocar os seus produtos ali dentro, não me parece ser algo diferente, né? Não me parece ser algo que vai ser batido pelas empresas locais, né? Então, eu acho que
o resultado disso é uma grande consolidação que tem de acontecer. Eu acho que quando Hum, isso acontecer, vai ser um sinal bom para a nossa economia de atividade, porque daí quando acontecer é porque estão vendo alguma coisa boa, senão não fariam. Não fariam oportunidade é feito investimento. quando consegue enxergar uma tendência boa. É, exatamente. Então, eu acho que é difícil a gente olhar aqueles patamares anteriores, tem que lembrar todos, né, que os patamares que eles atingiram, né, principalmente pós-pandemia, é porque existia uma pandemia. Uhum. Então, o consumo online foi muito mais forte, né, o arcabouço, né, de como você ganhar dinheiro nesse sistema é muito forte, né, e agora não, agora, poxa, as pessoas estão voltando para a rua, as lojas físicas que demandam um custo adicional maior acabam sendo mais exigidos, né, então é um business que a gente olha muito mais para o alta renda nesse momento, e aquelas que estão ou zero ou pouquíssimo endividados. Porque, como eu disse, a queda de juros é pontual e não estrutural, então a dívida ainda é algo relevante para ser tratado. 2 perguntas adicionais de bolsa, rapidinhas. Ibovespa no final do ano e se tem algum setor que você ficaria short na bolsa? Tá. Eh, Bom, o Ibovespa final do ano é C30, CT25, na verdade, que a gente tem. E eu falei C30 porque muito provavelmente está revisando para 130 agora, porque a gente revisa todo trimestre. Então, nesse momento está acontecendo a temporada de resultados do segundo trimestre desse ano. E provavelmente a gente vai revisar para 130, não tenho certeza absoluta, mas é o caminho. 125, se você tropeçar, hoje está em 121, então vai piscar e vai chegar. Eh Setor para ficar shorteado. Eu não shortearia um setor, eu Uhum. shortearia empresas, tá. E por que isso? Porque eu acho que quando o mercado deixou de ser aquele momento que eu falei de beta, que tudo correu, né, todo mundo deu um estacionamento para sediar, ou seja, para buscar qualidade, naturalmente, aquele cara que eu não vejo a qualidade, não vejo a entrega necessária de guidance, não vejo que o manager, top management está fazendo um bom trabalho para surfar esse ambiente que, mesmo que haja um estímulo com a redução do custo de capital, não é um cenário de estrutural, né, de valorização ad eterno daquele movimento, muito provavelmente essa empresa vai ser o short, entendeu? Uhum. Então, empresas que estão altamente endividadas, se elas não souberem lidar com esse movimento, provavelmente a gente vai shortear alguma delas, assim, e olhar. Eu acho que o tema central, né, é que a partir do momento em que a gente desbravar esse Ibovespa, ultrapassar 121, ir lá 125, 130, a gente tem sim que considerar que 35% desse momento vai ser commodity. Porque se não andar commodity, depois não vai andar. Exato. Então certamente commodities a gente não vai shortear, de forma alguma, né. Eles são mais cíclicos e com o movimento de dólar que a gente acredita, a nossa principal tese está na desvalorização da moeda, americana, então esses caras a gente não vai shortear. Então a gente vai procurar o short exatamente nas companhias, que ainda não conseguiram, principalmente aquelas que têm dívida de curto prazo para vencer e alta. Lembrando, né, fizeram diversas emissões lá atrás, com taxa de juros a 3, 4, 5, Exato. e hoje estão precisando rolar as mais de curto prazo, e estão rolando aí, pô, IPCA, 8 IPCA, pô, 9 IPCA é completamente viável. Então o lote está menor, tem uma garantia um pouco maior, a exigência do mercado também tá, e o apetite ao risco está voltando devagarinho. Então se junta essas duas coisas, é uma combinação que ela é tricky, né, você tem que ser esperto em saber olhar o movimento. Então, naturalmente, aquilo que não é alta qualidade para a gente é definitivamente uma posição short para a gente brincar e financiar a ponta de qualidade. Agora vamos lá para o S&P. Vamos lá. Eu queria que você explicasse um pouquinho esse movimento da valorização do mercado nos Estados Unidos. Você estava falando da inteligência artificial, acho que é importante a gente reforçar o que está acontecendo lá fora. Perfeito. Olha, esse primeiro semestre foi muito interessante. Eu nunca vi um comportamento do S&P 500 no Nasdaq como eu vi durante toda a minha carreira. E tem essa carinha de novinho, mas eu sou velho de mercado. O S&P 500, vamos falar do Nasdaq 100 para ficar bem objetivo. O Nasdaq 100,
97% de toda a criação de valor de mercado do primeiro semestre foi atribuída ao Super Six, que a gente chama, Uhum. né? Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia, Meta e Google. Assim, pelo amor de Deus. 6 companhias liderando o processo. Aí você vai olhar manufatura para baixo. Utilidade pública, underperforming. Quando eu digo para baixo, até subiu, mas a performance foi inferior, né? Foi menor do que as de alta tecnologia, né? Aí você vai olhar healthcare para baixo, né? Energia, que está mais ligada a petróleo, para baixo, né? Tudo caiu, né? Assim, e aí você vê umas 4, 5, 6 linhas para baixo, em uma ou duas ali, que é serviço de Sustentando. telecomunicação e puxando o Ibovespa, o S&P 500, o Nasdaq 100, o Nasdaq normal e por aí vai. Então essa é a realidade que a gente tem que estar tratando nesse momento. O mercado, ele concentrou tanto as apostas. Bom, assim, vamos lá, inteligência artificial. Eu não tenho dúvida que isso é a nova descoberta da roda para nível de produtividade no mundo, de outras coisas que a gente não tem a menor ideia que vai acontecer. Porque a partir do momento que você dá uma ferramenta inteligente para que ela seja usada em larga escala, você estimula a criação, a criatividade, a produtividade. Eu não tenho dúvidas que, cara, veio para ficar e ele é disruptivo muito forte, né? E vai mudar muita coisa em termos de sociedade, produção e tudo mais. Isso é no-brainer. E aí o que o mercado fez foi o seguinte: olha, dada a dúvida, eu não sei se a taxa de juros do Fed vai subir mais ou não, eu não sei se ele vai conseguir controlar a inflação ou não, etc. Eu só tenho esses caras aqui, que são geradores de caixa, que são top performer. Então o mercado ele foi beta e alfa ao mesmo tempo lá nos Estados Unidos, né? E as pouquíssimas empresas que deram seu destaque ali são caras mais small caps ou alguma coisa que destravou algum valor por alguma razão por conta da inteligência artificial indiretamente, Que puxou, né? que puxou. Então, eu acho que... E aí, isso é um comportamento clássico de euforia de mercado e que ele é muito detectado em final de ciclo. É clássico, é clássico. Isso é uma concentração gigantesca e ele é muito identificado em final de ciclo. Então, eu acho que sim, tá caro o S&P 500, é aquele caro que vai continuar caro. À medida em que novos estímulos vão acontecendo, é o cara que continua caro. Só que esses estímulos estão indo para o saco, né? O Banco Central está enxugando o balanço, a taxa de juros, mesmo que ela pare de cair, né? Ou que ela comece a cair em janeiro do ano que vem, mesmo que isso aconteça, a velocidade da queda tende a não ser a mesma do que a da alta. Então você ainda tem uma política restritiva. E recessão, que pode acontecer eventualmente nos Estados Unidos. A grande dúvida hoje É sobre isso. a grande pergunta: haverá ou não a recessão? Exato. Porque nesse momento a gente olha para a bolsa, parece que, né, quando a gente olha, Não tem nada. não tem nada, não vai ter recessão e o mercado está empurrando lá para frente, né, a aposta de que isso possa acontecer. Se vier uma recessão nos Estados Unidos, você acha que mexe? Ai, muito. Nossa senhora. A recessão, para todos, para ficar claro, assim, não entenda que recessão é pânico, vai ter Precisa aquela avalanche, contextualizar. circuit breaker. Cara, uma recessão, a gente precisa vir com números negativos para começar a mostrar que a atividade ela está vindo um pouco mais fraca e que ajuda na convergência de inflação e ajustar a economia. A economia é uma máquina que ela aquece muito forte e aí você joga uma aguinha fria ali para desaquecer e depois você deixar rodar em pleno vapor, né? Contanto que você vai cuidando do produto potencial e fazendo com que ele fique melhor e mais alto cada vez mais, você vai trabalhar abaixo dele, acima dele, tranquilamente. O que hoje os bancos centrais, Estados Unidos e Europa precisam é fazer com que essa atividade reduza em frente ao seu potencial para ajustar. E aí a inflação definitivamente volta sob o controle. Por que não voltou ainda? Bom, o mundo está enxurrado de dólar, né? Pós-pandemia e uma série de outras combinações de estímulo, e principalmente o americano.
há uma poupança e as pessoas não gastaram todo o dinheiro, né, não gastaram. Você tem um pleno emprego acontecendo e você tem poupança. Então, tá demorando muito a recessão, essa desaceleração acontecer, porque você teve um estímulo brutal lá, assim, gigantesco, né. O balanço do Banco Central saiu de 3 foi para 9 trilhões de dólares, né. Qual é o resultado disso? É um endividamento explosivo dos Estados Unidos. Pouca gente está falando. Então, a recessão vai impactar? Eu não tenho dúvida, porque com o endividamento elevado, você vai provocar mais inflação. E aí você vai ter que ajustar a moeda americana, mais uma vez olhando o câmbio para baixo, o dólar no mundo para baixo, a essa nova realidade. Então, eu vejo um descolamento de mercado emergente frente ao mercado americano das economias desenvolvidas por conta desse movimento, Uhum, mas eu acho que a recessão ela está contratada assim. Eu só não acho que ela vem agora, uhum. porque os movimentos foram extraordinários lá atrás, portanto, serão extraordinários pela frente. Vai demorar um pouco mais para vir. É natural, vocês viram um movimento muito forte de estímulo, é natural que ele seja um pouco mais cadenciado, né? Ao menos vem um meteoro na economia americana para fazer isso acontecer no dia zero, que não vai acontecer, é uma tendência a ter uma desvalorização normal. Então vem uma recessão, eh, provavelmente é uma recessão que ela está subestimada hoje pelo comportamento de preços, Uhum. e pela euforia, que aí as pessoas fecham os olhos, né, só vivem aquilo ali, né, e que a temporada de resultados já começa a dar sinais de: "Olha, veja bem, não é tudo isso que a turma está falando", né. Então é um processo, né. Talvez a gente discuta isso aqui de novo, com a mesma tese no primeiro trimestre do ano que vem, e está tudo bem. Uhum. A enxurrada de dinheiro no mercado americano foi muito grande. Isso tem consequências. Exato. Tenho até uma pergunta para fazer para você que trouxeram. O seguinte: se aproveita agora para realizar na S&P e aplicar em bonds, o que que você acha? Eu acho o melhor movimento que o investidor que é offshore, né, o investidor que dolarizou, tem a ser feito nesse momento. Porque o investidor olha ali para a carteira, vê um ganho no S&P e a pergunta que vem é: "Será que eu devo realizar ou eu continuo por aqui?". Não, você acho que manter um portfólio dolarizado, mais uma vez, a gente tem um governo que é gastão, você não pode, Apostar tudo. você não pode apostar que, poxa, beleza, não vamos virar a Dinamarca, isso É, não vai acontecer. O Brasil vive de voos de galinha. perfeito. Às vezes a gente acha que vai vir um gavião. São intervalos, né, eu brinco, assim, que a gente tem janelas de oportunidade. Exato, Parece que agora no segundo semestre, quando a gente olha para o Brasil, tem uma janela de oportunidade perfeito. positiva para renda variável, para os ativos de risco por aqui. Aí olha para o ano que vem, a gente já começa eu tenho uma visão bem parecida com a sua, a gente fica um pouco cauteloso, porque Exato, a gente sabe que vem as discussões de cunho fiscal que novamente podem impactar a curva de juros e o exato, mercado sentir. exato, perfeito. É por aí. Então a gente vive de voo de galinha, e tá tudo bem, essa é a nossa qualidade, esse é o nosso Brasil, a gente vive assim há anos e tá tudo bem. Então o dolarizar, ou seja, É pegar parte do importante. seu patrimônio e dolarizar é extremamente importante. E falando aqui de 15, 20%, ok. Dolarizou, beleza, né, o seu dinheiro está fora do Brasil, investindo lá bonitinho, beleza, e já estou com ganhos em mercado de renda variável lá. Assim, para mim o melhor movimento é você sair, da renda variável, não imediatamente do D0, mas começar a desalocar em renda variável e começar a comprar bons nos Estados Unidos. Porque, veja, eu tenho lá meus 20 anos de mercado. Eu nunca vi uma taxa de um ano pagando 5,5% em dólar, né? Poxa, num título livre de risco. Para ser em dólar, isso é muita coisa. As pessoas perderam a noção da realidade, que é aquela coisa, renda variável, tudo está subindo, o S&P 500 subindo 20 e poucos por cento e tal. Mas, pera lá, turma, quando você dolariza, o CDI deles lá, né, cara, um ano é 5,20, 5,25, 5,5. É coisa pra caramba. Acumula isso ao longo do tempo. Cara,
Ou você está nas Big Techs, você ganhou lá os seus 170, seus 240 e poucos da NVIDIA, outro. Uhum. Qualquer outro ativo, você está abaixo do CDI deles lá. Aham. Tá alto pra caramba. Então, eu recomendo sim que comece a fazer esse balanço, né? Ah, acabei de dolarizar. Eu acho que você está em final de festa de renda variável. E assim, esse final de festa pode durar até o final do ano, tá, gente? É porque a gente fala assim, né? As pessoas vai ter que marcar um tempo, né? É um ciclo, toma, tudo demora, nada é da noite pro dia. Adoraria falar um negócio que o negócio despenque amanhã. Exato. Não é isso. Não é fácil assim, né? Não é simples assim. Economia, o verdadeiro transatlântico, para dar cavalinho de pau, demora, né? Então, sim, eu acho que vale muito investir em renda fixa. Tem ótimas empresas que, pô, geradoras de caixa, super seguras, que estão emitindo dívidas aí, pagando 6,5, 7, cara, em dólar. É muito atrativo, né? E aí, esse definitivamente pode vir exceção, vir meteoro, pode vir o que for, vocês estão bem posicionados, rendendo muito bem diante de um horizonte de 3 anos, 4 anos. Então, eu prefiro esse call do que renda variável nesse momento. Tenho mais 2 perguntinhas finais aqui para você que está se esgotando o nosso tempo, é que tem tanto tema aqui para a gente falar, a gente quer extrair o máximo. Hum. Petróleo. Petróleo. O que a gente pode esperar para as empresas do setor? Muito bem. Petróleo, vamos a parte macro, né, ela está muito atribuída à demanda, à falta de demanda vindo da China, Uhum. e OPEP, né. A OPEP há pouco, né, há alguns meses, noticiou ali uma certa fragmentação entre os membros, onde a gente tem a Rússia e a Arábia Saudita querendo forçar o preço para cima, reduzindo sua produção, botando o preço um pouco mais para cima. Acho que a Rússia é bem óbvio que quanto maior o preço do petróleo, mais ela ganha e se autofinancia, dada a realidade que a Rússia vive hoje. Mas a Arábia Saudita, ela vai um pouco na linha diferente daquilo que os Estados Unidos esperava. Então, e ela vem fazendo políticas públicas internas que ela está dependente do petróleo para financiar essa política pública. Senão o déficit dela dispara, e aí os problemas que a gente começa a ter aqui de fiscal que a gente tem aqui, a Arábia Saudita vai ter também, porque o petróleo está baixo. Então, ela tem um incentivo também de reduzir sua produção, a maior produtora, de jogar o petróleo para cima. Então, dado esses limites, esses pontos, eu acho que é muito difícil. A gente já teve essa comprovação que o petróleo não vá para baixo de 75, 70 dólares do barril, o Brent, dado esse noticiário. A gente já Tem o teve, processo da restrição para porque desvalorização ali do petróleo. analisar petróleo no mundo, embora a gente seja complexo, etc., você vê o nível de estoque de petróleo nas empresas, e principalmente ali no ambiente das refinarias antes de você refinar, você vê o tamanho desse estoque, e aí você avalia o quanto tem de demanda para recompor esse estoque, né, e o quanto tem de oferta. É oferta e demanda. Então, às vezes, o estoque está muito baixo, a demanda acelera, o nível de oferta não acompanha a demanda, o preço sobe. É isso que a gente tem que olhar num contexto bem amplo, né, para analisar petróleo. Oferta e demanda estão razoavelmente equilibrados hoje, né? Então, hoje, uma disfunção no lado da oferta faz o preço subir mais rapidamente do que uma aceleração vindo da China, né? De você, mais do que compensar essa menor oferta vindo da Arábia Saudita e Rússia. Uhum. E lembrando, Venezuela e o Irã entraram no mercado de petróleo, no comércio, porque foi a alternativa que As concessões que tiveram que fazer para voltar a por causa regularizar da algum exatamente, por causa da Rússia, né, vamos fazer um embargo ao petróleo russo, embargo ao gás natural, vamos fazer isso. E o Irã, até contrariamente aos Estados Unidos, o Irã voltou para o mercado. Então, a Índia, por exemplo, é uma verdadeira mola motora desse processo. Então, a gente entende que está bem equilibrado. Mas agora, assim, obviamente, se a China reativar a sua demanda, acelera um pouco mais. Mas vamos supor que a gente fique onde está. Para mim, eu acho que não perde 75. Tem um preço de equilíbrio de 70, 75. Tem um preço de equilíbrio ali. Então, isso é bom para as empresas ligadas a petróleo.
Porque você tem uma previsibilidade, se você reduzir custo e reduzir o lift cost, fizer um bom trabalho em cima do que você tem ali, já que não vai estressar muito, porque o problema não é o petróleo subir, o problema é ele viver montanha-russa, É, eu você perde previsibilidade. Se ele ficar ali razoavelmente estável e até subir um pouquinho, eu vejo mais oportunidade que risco, né. Então a gente gosta muito lá, 3R, que está valorizada pra caramba, é a nossa top pick, Petroí, que faz um trabalho fino, e a Petrobras que cada vez mais eficiente no seu ambiente de exploração e produção, e reduzindo o seu custo de extração, né, o lifting cost, acaba gerando um caixa colossal que atrai dividendos, que é bom para o governo. O governo quer botar um dinheirinho no Eu bolso. posso ficar tranquila com Petrobras, você acha que esse risco de intervenção É um posso negócio respirar? Ah, tranquilo, é uma palavra, né? Porque, sei lá, no último 2 meses já tivemos 2 notícias, uma do gás e outra dos preços dos combustíveis que simplesmente saíram. Bom, agora o preço é menor. A paridade agora já está menor do que o mercado internacional. exato. E literalmente, um novo plano de reestruturação da paridade de preço internacional é um plano que é a diretoria da Petrobras: "Ó, eu vou reduzir o preço, eu vou subir o preço". Não há uma métrica, É, não tem há. um parâmetro ali que é um gatilho que fica claro no Exato. momento que isso vai Então, acontecer. assim, tranquilidade eu acho que não é a palavra correta, dado esses riscos. Agora, para fazer a Petrobras virar aquele limbo, aquela coisa horrível que a gente viu lá atrás, por tudo que a gente já viu, ele vai ter que fazer muita força. Uhum. Ela é uma ótima geradora de caixa e eficiente no torneio de negócio, porque aquilo que ela é detratora, ela já entregou para o mercado. Os campos que não faziam mais sentido, as refinarias, etc. Se você quiser fazer força para estragar, você vai, tudo bem, volta com as refinarias, com as obras, deixa a paridade diferente do mercado internacional por anos e anos, né? Segura preço aqui, deixa a inflação explodir. Aí a gente já sabe a fórmula que deu errado. Se repetir, a gente já sabe que vai dar errado. Mas neste momento tem que fazer muita força. Então, até ela tem uma boa oportunidade. E que ainda está no relativo muito barata quando comparado com os múltiplos, né? Preço lucro com outras grandes petrolíferas do mesmo porte que a Petrobras. Então tem aí uma oportunidade sim. Legal. Agora para encerrar, vou te perguntar de small caps. Pediram Opa, para ver com o que você está enxergando. legal. Bom, small cap. Jales Machado é um troço que, assim, a gente é uma tese muito redondinha nossa, e que empresa também zero dívida, com custo de produção muito bem equilibrado, e muito promissora, porque ela conseguiu usar a tecnologia para conseguir fabricar mais, né, sem precisar de novas terras para plantar, ou seja, melhorou sua produtividade. A gente faz uma conta mínima ali, cara, a gente olha, pelo amor de Deus, segue muito descontado. E é aquela coisa, né, mas small cap tem pouca cobertura, pouca gente olha, mas nosso analista voltou de lá recentemente, acho Entusiasmada. muito entusiasmado, acho que é muito legal. Vulcabras é outra, Uhum. extremamente importante, porque trabalha com linhas de negócio varejistas do mercado internacional, eh, extremamente atrativas, né, Nike, Mizuno, né, coisas que têm mercado consumidor quase praticamente fixo aqui, né, e zero dívida, que é outra coisa também importante, né. O endividamento para a gente é um bom trigger para esse ambiente. Então, já andou bastante esse ano e tende a andar mais ainda. Então, são coisas que a gente gosta. Olhando esse universo de protecionismo dos países, né, eu acho que Tupi, e IOSP, do segmento de indústria, são outros também altamente convidativos aí para ganhar atração, porque serão investidas, né, desse mercado entre China e Estados Unidos, muito provavelmente. Então a gente também está olhando isso assim. O Brasil ela pode ser um parque industrial para esses 2 grandes países, né? Então isso é bom até o Brasil não se Geralmente as posicionar. pessoas elas se esquecem, né, daquele conflito entre China e Estados É, Unidos, a guerra comercial entre é, os 2, mas é importante, é né, isso a aí. gente resgatar o que acontecia antes da pandemia, né. Exatamente. A gente ficava ali no meio, né? Atendia um mercado, atendia outro. E se a gente quer voltar para o CDS, se a gente quer Uhum. voltar a ter esse volume com o mercado global,
uma boa porta de entrada é atender o protecionismo desses caras. Aquilo que os Estados Unidos antes tentava fazer lá dentro da China, ou ainda que seja uma manufatura mínima, elas podem vir para os Estados Unidos, para o Brasil, né? E a mesma coisa com a China, né? Então a gente está ali quase que no meio do caminho, que é o que hoje a Índia cerca. Hoje a Índia ela não se posiciona em absolutamente nada, porque ela recebe Estados Unidos e China, Tem uma né? neutralidade. E ela muda, né? Assim, não, isso aí eu deixo vocês se resolverem. O meu negócio é falar de comércio, né? O que você quer? O que você precisa? Né? Pô, eu tenho arroz, eu tenho, poxa, uma opção de coisa que você precisa aqui. Então é isso, acho que as small caps têm um pouco nessa linha. Sempre olhando o nível de endividamento e a atribuição dela de geração de caixa, alavancagem operacional, porque ela precisa fazer mais com menos, ser eficiente. O cenário adverso vai continuar, mas, poxa, tendo esse ambiente, poxa, tem alguns small caps aí que ficam muito atrativas, até porque a taxa de juros mais baixa torna ela ainda mais explosivas, né? Digamos assim, foi o que aconteceu recentemente. Ai, quero te agradecer, Rafi. Obrigado. Muito obrigada aqui pela aula, por compartilhar sua Obrigado, cara. visão em relação ao cenário. E deixa aqui as suas redes sociais para o pessoal. Deixa o Rafa Figueiredo, é Twitter, Facebook, enfim, todas as redes sociais. Lembrando que o Rafa é com PH e o Figueiredo é sem o I depois do G, né? Rafa Figueiredo, né? E tá aí. Qualquer coisa que ficou com dúvida aqui, pode me procurar. Diz lá no Instagram, lá, ó, Rafi, você falou tal coisa, não entendi. Eu respondo com o maior prazer. E obrigado a você, a Veda, por essa oportunidade aqui. A Eleven Financial é uma grande parceira da Veda. A Veda é uma grande parceira da Eleven. E eu espero sempre poder contribuir, não só comigo, mas com os nossos analistas lá, com o nosso time, para o que vocês precisarem. Obrigado. Obrigada, Rafi. Obrigada.